Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Pela graça do Senhor, estamos aqui mais uma noite, unidos em culto ao Senhor. Pela graça e misericórdia dele, é a primeira vez que eu prego nesta igreja. Pela bondade dele, eu já preguei 3 vezes na congregação do Jardim. E, mesmo eu não merecendo, Deus quis. O propósito dele foi que eu estivesse aqui esta noite, compartilhando a palavra com os irmãos, e é isso que nós vamos fazer. Os irmãos, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 11. Salmo número 11. Salmo de número 11. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. O Senhor é forte refúgio, ao mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para os ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Os céus têm o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre e vento, abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Senhor nosso Deus e Pai, nós acabamos de ler a tua palavra que é inerrante, infalível, ó Pai. O Senhor vem estar, ó Pai, utilizando o teu servo, colocando palavras, Senhor, de, ó Pai, bênçãos na minha boca, Senhor, para que eu transmita a tua palavra aqui aos nossos irmãos, Senhor. Nós possamos sair daqui renovados, Senhor. Coração cheio do Espírito Santo do Senhor, ó Pai. Prontos para mais uma semana, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês nessa noite o seguinte tema. O que fazer quando todos os fundamentos são destruídos? Eu gostaria de compartilhar, antes de entrar no texto, uma introdução com os irmãos. Nós bem sabemos que recentemente tivemos algumas catástrofes naturais, como por exemplo, as enchentes no Rio Grande do Sul, ou até mesmo as enchentes, a quebra da barragem nas cidades de Minas Gerais. E isto, meus irmãos, foi uma tragédia que abalou e mexeu com os fundamentos daquelas cidades, da nossa nação como um todo. Pois bem, o texto de hoje, que eu compartilhei com os irmãos há pouco, está falando de fundamentos. Não apenas sendo abalados, mas fundamentos sendo destruídos. Mas é claro, meus irmãos, que nós lemos aqui que Davi não está falando em casas, em prédios, em catástrofes, em enchentes, mas ele está pensando no fundamento que sustenta os valores éticos e morais. Fundamentos, meus irmãos, que são alicerces na nossa família, na nossa igreja e principalmente na nossa nação. Meus irmãos, ele está falando aqui que o que deve ser a base, o alicerce, as colunas, se você conhece como que funciona, uma construção, uma obra, se você não tiver uma coluna, se você não tiver um sustento muito bem planejado e preparado, o que acontece com a casa? Ela desmorona. Então, é muito importante quando nós falamos isso, e nós não estamos falando aqui concretamente, mas sim abstrato. Uma coisa que você não tem palco, tem tato, uma coisa abstrata. Então, nós vamos falar nessa noite daquilo que as coisas que estão sendo destruídas, os valores. Nós estamos, infelizmente, na nossa atualidade, passando por momentos de inversão de valores na nossa sociedade. Meus irmãos, só um louco, só um psicopata, ele tem coragem de pegar e
diversas pessoas num certo lugar e explodir, como um terrorista faz. E isso mexe sim com a sociedade, mexe sim, né, com o alicerce. Irmãos, o que nós estamos assistindo hoje é um esforço concentrado, bem elaborado e organizado para que os nossos valores que nós construímos dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, dentro da nossa nação, em acabar com tudo isso. Cada dia mais, né, os nossos fundamentos éticos e morais, eles estão degredindo. Meus irmãos, os valores que devem reger a nossa sociedade. Nós estamos assistindo uma tolerância ao erro, né? Como se o pecado, né, fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa normal, né? Então, as pessoas elas não sentem mais aquele medo, elas não sentem mais aquele arrependimento, aquele remorso, simplesmente elas toleram o erro. Passa batido, passa pano nisso. Meus irmãos, aquilo que deveria ser rejeitado é acolhido pelo mundo. Isso é uma inversão de valores. Aquilo que deveria ser reprovado é aceito. O que deveria ser aplaudido é aceito. Aquilo que deveria receber o selo da vergonha é aclamado, meus irmãos. Nas palavras do profeta Isaías, lá no seu livro, ele diz que estão chamando a luz de trevas e trevas de luz. O amargo de doce, o sal de doce. Meus irmãos, a inversão de valores está em todo lado. Né? Hoje se fala muito em paz, 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 né? Por que fala tanto de paz? Porque para fora existem diversas guerras. Meus irmãos, não sei se vocês sabem, mas tem um dado muito importante de que uma nação, principalmente uma nação que vocês diversas vezes vêm falando de guerra, o orçamento de uma nação dessas, 80% do seu orçamento vai para armamentos de guerras. E os outros 20%, saúde, educação, entre outros. Isso é muito sério. Se uma nação investe muito em guerra, só que os órgãos falam tanto de paz, de paz, de paz, nós bem sabemos que a coisa está feia mesmo. Não está tudo normal. Vivemos, meus irmãos, na globalização e universalização, mas nós estamos assistindo à universalização da solidariedade. Quando você olha para a nossa sociedade, meus irmãos, nós percebemos que os pilares estão sendo destruídos. Por exemplo, uma coisa muito importante que é o contexto familiar. Hoje em dia nós temos uma luta enorme com a ideologia de gênero. Com a ideologia de gênero. A gente vê isso na rua, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Né? Coisa que quer destruir a família. Onde que isso é natural? Onde que fala na palavra de Deus que isso é normal? É pecado, é quebra do mandamento do Senhor. Deus criou homem e mulher, um para o outro. Não tem homem, mulher com mulher, não tem, né, hoje se fala muito em três, né, trisal e tal. Não existe, isso é abominação. Estão tentando quebrar os pilares da família, estão tentando destruir aquilo que foi criado desde o princípio. Meus irmãos, outra coisa dentro ainda do contexto familiar, infidelidade conjugal. Uma pesquisa, meus irmãos, revela que 63% das mulheres e 75% dos homens, até os 40 anos de idade, já foram infiéis com seu cônjuge. É muito alto. Muito alto. Meus irmãos, a desconstrução dos valores, os casamentos, né, ainda dentro do contexto familiar, né, estão sendo destruídos. Os véus das noivas estão mais longos e os casamentos mais curtos. Já parou para pensar nisso? E é isso, a inversão de valores. Né? Você vê casais, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Antigamente isso era abominação. Hoje é aplaudido. Se você ter mais de um casamento, é normal, é natural. Então, veja como os valores estão sendo destruídos, como estão sendo invertidos. Você vai para o campo político, saindo um pouco do contexto familiar, campo político, você vê a corrupção. Não só aqui, em todos os lugares. Até dentro da sua empresa, onde você trabalha, existe isso. Não é só política. Mas ela é sistêmica, ela é endêmica, meus irmãos. Políticos, né, que comprovadamente foram pegos com a boca na botija, roubando os cofres públicos. Estão soltos, dando risada. E o povo... E aí você pega um pai de família, e eu não vou defender aqui,
mas ele rouba um vidro de shampoo ou um alimento para sua filha e ele fica preso. E eu não estou falando que isso está errado, mas não existe justiça. Não existe pecadinho e pecadão. Você cometeu um pecado ou um crime, você vai ter que pagar. Isso é senso de justiça. Os valores estão cada vez invertidos, meus irmãos. Mas esse problema não está somente nas famílias, no campo político, mas também dentro da nossa igreja. Estou falando nossa igreja aqui, mas todas as igrejas, meus irmãos. Igrejas que viraram empresas, pastores que se tornaram empresários. E aqui eu não vou citar nomes, mas os irmãos já sabem. Igrejas que mudaram a mensagem, o estilo de culto para atrair multidões. E isso atrai mesmo. Quem que vai querer ouvir uma pregação que não é bom para mim? E a pergunta, meus irmãos, do salmista é: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Meus irmãos, chama atenção aqui para este contexto dessa passagem. Nós vimos que aqui Davi estava sendo perseguido incansavelmente pelo então rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel e um dos piores reis de Israel. E ele desobedeceu e muito a mandamentos do nosso Deus. Saul era o sogro de Davi e era rei. Saul ainda assim tinha ciúmes de Davi, porque Saul era o rei, só que Davi ele era mais famoso e todos aplaudiam Davi querendo proclamar rei. Saul era o rei. Saul era a lei. Não havia nada acima dele para cobrar nada. Ele perseguia, ele matava, ele não precisava prestar contas a ninguém. Era o chefão, vamos falar assim. E Davi foge, meus irmãos. Para os campos, para as cidades, para as vilas, por todo lado que ele ia, era perseguido. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Para onde você vai? Para onde você vai correr? Se todo o sistema está aparelhado para o mal, para a violência, para a maldade, para acabar com os valores, isso não é um fato novo. Se você acha que isso é de hoje, digo não. A palavra do Senhor nos diz que Davi, já naquele tempo, perseguido por ser o justo. Meus irmãos, essa tendência é antiga. Isso aconteceu na época de Davi. Ou seja, no período do Império Romano, você sabe que o Império Romano era plural nas ideias religiosas. Você podia ter o Deus que você quisesse, Império Romano. Podia. Porém, você tinha que adorar a César. Essa era a regra. Um pouquinho de aula de história. No século XVIII, chegou o Iluminismo. Qual que era a tendência da época? Desprezar a Bíblia. E o Iluminismo no século XIX, o que foi? Foi o liberalismo teológico. A Bíblia não é mais a palavra de Deus. Você não lê, no século XIX, você não lia a Bíblia com um sentido gramático, né? Você não lia ela com sentido histórico, né? Mas sim um sentido crítico, né? Nossa, isso aqui é muito pesado para mim, nossa, isso não tem nada a ver, nossa, isso precisa ser atualizado, no sentido crítico, não. A palavra do Senhor é inerrante, infalível. Ela é suficiente. Chega o século XX, meus irmãos, você encontra um esforço concentrado da igreja a participar de misticismos, milagres, experiências, sinais. E aí chega o século XXI. Cientistas, escritores, todos com um só intuito: fazer você e eu desacreditarmos. Destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E agora, meus irmãos, eu gostaria de entrar no texto que nós lemos aqui, Salmo de número 11. Versículo 2 nos fala. Temos ao texto, acompanhe comigo. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem os retos do coração. Meus irmãos, esse é o conselho dos insensatos. Esse é o conselho dos medrosos que nós vemos no versículo 2. Os amigos de Davi lhe disseram: fuja, escape, se safe, não enfrente o inimigo. Esta é uma causa perdida. Não há chance de sair vitorioso. Assim como eles acharam que Davi não sairia vitorioso contra Golias. Irmãos, muitas vezes nós somos tentados a desistir. Diversas a desanimar, a entregar o ouro.
a parar de lutar, perdão. Mas meus irmãos, o que você e eu vamos fazer quando o inimigo cerca? Você vai fazer como o conselho dos medrosos? Simplesmente fugir? Simplesmente abandonar? Como o pássaro foge, assim como o texto nos diz? Como dizeis a minha alma, foge como... Quando você vê um pássaro na rua e você chega perto dele, qual que é a tendência dele? Fugir? Ele não vai ficar ali. Por isso que o salmista usou isso de exemplo. O que faremos? Nos acovardaremos como os conselheiros de Davi? Nos intimidaremos? Nos esconderemos? Esse é o conselho que o mundo dá. E por mais que pareça correto fugir, pareça a única solução, essa não é a única solução, meus irmãos. Você vai fugir como os soldados de Saul fugiram de Golias? Você vai fugir da escola? Você é adolescente, você é criança? Você, meu irmão, vai fugir da igreja? Dá um tempo da igreja? Você vai fugir do país? Meus irmãos, fugir não é a solução. Essa é a solução do covarde e do medroso. Não sei se os irmãos recordam, mas alguns personagens bíblicos, como Jeremias, que queria fugir também da presença do Senhor, falava, não vou pregar mais, lamentando, a impaciência e a teimosia do povo. O que a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias 20? Você vai pregar sim. Deus falando para ele, você vai pregar. Colocou um fogo ardente no coração dele que ele não conseguiu mais parar de pregar. Elias, meus irmãos, queria fugir. Queria fugir porque a sua cabeça estava a prêmio. Deus disse, sai dessa caverna, seu ministério ainda não acabou. Jonas, um exemplo muito claro. Quem queria fugir da presença do Senhor, veio a tempestade, veio o peixe, engoliu, e ele teve que pregar. E ainda, mais um exemplo, no Novo Testamento agora, Pedro sugeriu que Jesus fugisse da cruz. Tem piedade de ti mesmo, Pedro disse. Qualquer um de nós falaríamos isso. E o que Jesus responde? Arreda de mim. És para mim como causa de tropeço. Não cogita nas coisas de Deus, mas apenas nas coisas dos homens. Meus irmãos, por mais que seja uma boa intenção, todos estes personagens que se... Lembre-se que obediência ao Senhor vem antes de boa intenção. Lembre-se disso. E há vários casos registrados na palavra do nosso Senhor. Meu amado irmão, a solução não é fugir. Há duas teologias que eu queria trazer aqui nessa noite. A primeira, fuja. Vai embora. E a outra é, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Como é que eu vou fugir, meus irmãos? Deus está no trono, Deus está vendo. Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como que eu vou fugir? Eu não vou fugir. Mas vejam ainda, meus irmãos, no versículo 2, o conselho dos medrosos, do insensato. A violência do inimigo é implacável. E diz ali, eles já armaram o arco, está tudo preparado, a flecha já está apontada para você, pronta para atirar. Você já assistiu algum filme em que um atirador tem uma arma e ele aponta uma luzinha vermelha, um laser em você assim? Geralmente o que acontece quando essa luzinha atinge você? Você leva um tiro. É basicamente isso que estava acontecendo. Quando Davi, a flecha já estava armada, apontada para ele, pronta para atirar, sem jeito dele poder fugir. A política do inimigo é enganadora. Meus irmãos, eles agem traiçoeiramente, na escuridão, como fala ali. As ocultas dispararem contra os retos de coração. Mas ainda no versículo 3, o que diz? Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Quem destruiu os fundamentos? O ímpio. Simplesmente. Eles colocaram por terra, pisotearam nos valores absolutos e morais da nossa sociedade, meus irmãos. Os marcos antigos, as tradições que nós herdamos de nossos antepassados, o respeito, não existe mais. Está tudo sendo pisoteado pelos ímpios. O que diz a palavra do Senhor no Salmo de número 1? Resumidamente, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não fica na roda daqueles que
querem que você caminhe para o pecado, que querem tirar a sua paz, querem destruir os fundamentos, que querem destruir a sua família, colocando ideias que não condizem com a palavra do Senhor. Meus irmãos, o ímpio tem ganhado mais força cada dia por causa da inversão de valores que eu citei aqui. Irmãos, o puro de coração, o justo aqui, Davi, nesta passagem, ele escolhe a melhor das decisões, que é não fugir da presença do Senhor, obedecendo a santa e bendita palavra. Meus irmãos, os fundamentos estão destruídos. Quando eu e você somos atingidos, temos um sistema, um aparato para nos proteger. Tem leis, tem tribunais, tem juízes, tem tudo, tem sentença. Você recorre à segunda instância para se defender. Mas a pergunta do salmista é essa: é melhor você fugir? Sabe por quê? Porque tudo está rendido, está tudo armado, está tudo preparado para te pegar. É isso que os conselheiros de Davi fizeram. Falaram para ele: fuja, fuja, não tem mais solução, não tem nada. Naquela época não existia juiz como hoje, não existia tribunal como hoje, simplesmente Saul era o rei. Não tinha nada acima de Saul, mas tinha sim, nosso Deus está acima de todas as coisas. Pois bem, meus irmãos, desse cenário que eu compartilhei aqui, vamos juntos encontrar a fé, na fé, a proposta do medo. Nós lemos aqui, do versículo 1 ao versículo 3, 3 perguntas. E a partir do versículo 4, o salmista nos dá as respostas. Davi vai nos oferecer 4 ações. 4 ações. O que fazer quando os fundamentos estão sendo destruídos? Em primeiro lugar, soberania de Deus. Veja comigo o versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. Meus irmãos, a primeira coisa que eu e você devemos entender é que não precisa entrar em pânico. Você acha que você está encurralado por o inimigo e não tem mais solução? Creia na soberania de Deus. Como eu disse aqui, Saul era o rei, Saul era o líder. O único que estava acima de Saul é o próprio Deus. Creia na soberania de Deus. Quando você olhar ao seu redor, quando você vê que não tem mais solução, não tem plano A, não tem plano B, e você não vê saída, não vê ajuda, creia na soberania de Deus. E Deus está no seu santo trono. O Senhor está no seu santo templo. É Ele quem controla a minha e a sua vida. É Ele que decide se amanhã eu vamos acordar. É Ele que decide se eu vou mudar de trabalho ou não. É Ele quem decide, não é o acaso, é propósito do Senhor. É Ele quem decide, meus irmãos. Creia na soberania de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Preste atenção, meus irmãos. Aquele templo, não existia templo em Israel. O templo só foi construído depois, quando Salomão foi constituído rei. Mas a Arca da Aliança já havia sido trazida para Jerusalém. E eu e você, ao olharmos à luz do Novo Testamento, o que nós vemos? É que Deus habita templos feitos por mãos humanas. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: Deus habita então? Além de habitar no trono dos céus. Você. É aí que Ele habita, dentro de nós. Meu irmão, você é a morada de Deus. Você é servo dEle, você foi criado para Ele, você é feitura dEle. Ele não está apenas acima de você, está dentro de você. Então, não tenha medo, creia. Note ainda o versículo 4. Ele continua: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Meus irmãos, os olhos do nosso Senhor estão atentos, e aqui olhos, o salmista quer dizer, em sentido abstrato, figurativo, porque Deus é espírito. Meus irmãos, Deus está olhando. Os seus olhos, suas pálpebras estão atentos. Então Deus está olhando todo o esquema de corrupção. Deus está olhando se você é exemplo no seu trabalho.
Deus está olhando se você entrega o dízimo ou não. Deus está olhando tudo, meus irmãos. Deus está olhando toda essa sociedade, esse escárnio que a gente está vivendo, meus irmãos. Essa inversão de valores, essa ideologia de gênero, essa imoralidade. Deus está vendo. Deus está vendo as igrejas se transformarem em palestras, se transformarem em apenas um sistema emocional. Deus está vendo, meus irmãos. Não tem nada que esteja fora do alcance que Deus não saiba. Você está sondando, meus irmãos, os filhos dos homens. Meus irmãos, entender isso que eu acabei de falar é fundamental. Primeiro, para nos tirar de um caminho de perdição. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Segundo, porque não tem nenhum freio, nada que te prenda moralmente mais importante em impedir você caminhe à destruição do que o próprio Deus. Não tem nada, somente nosso Deus. Creia na soberania de Deus. Meus irmãos, Deus está vendo, Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. Você pode fechar a porta do seu quarto, você pode apagar a luz do seu quarto, você pode ir para os confins do mares, você pode ir para a última galáxia do universo que Deus está vendo. Deus está notando, Ele conhece, Ele sabe. Não adianta você fugir. Ninguém pode fazer nada fora dos olhares, porque Deus é um Deus onisciente. E essa consciência, esse pensamento, tirou Davi das mãos dos ímpios, dos homens maus. Em segundo lugar, além de nós crermos na soberania de Deus, nós devemos crer pleno conhecimento de Deus. Veja comigo, versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma abomina. Preste bem atenção, meus irmãos. Deus põe à prova justo e ímpio. O texto fala que é só o ímpio que é aprovado? Não. Justo e o ímpio. Ao justo, Deus põe à prova para aprová-lo. E ao ímpio, Deus põe à prova para reprová-lo. Lembre-se que quem prova é o Senhor. Quem tenta é o diabo. Então, Deus nos prova. Todos os dias Ele nos prova. Só que Ele nos prova porque Ele conhece o nosso coração, sabe que nós vamos passar por isso. E lá na frente Ele irá nos aprovar. Só que Deus prova o ímpio para reprová-lo, para tirar ele do seu caminho. Deus põe eu e você à prova. Também como um ourives põe um metal na fornalha, para que a escória se derreta. Não sei se os irmãos já viram como que é a transformação do ouro. Mas é muito interessante. Você tira toda a impureza e aquilo se transforma num ouro puro. É isso que Deus faz conosco, com a gente. Ele tira toda sujeira, essa impureza, para que a gente se torne mais belo, mais puro, ouro. Mas quando Deus põe a prova, é para reprová-lo, para desmascará-lo, para pegá-lo com a boca na botija, desarticulá-lo. Os irmãos, Davi entende, Deus tem um senso de justiça. Então, quando nós falamos aqui, o texto fala, o Senhor, a prova, é uma demonstração de amor por mim e por você. Não é uma demonstração de uma repreensão, de uma maldição, de um castigo. Não. Se o Senhor faz isso com a gente, o Senhor faz isso com a gente, é porque Ele tem um plano maior para mim e para você. Por que existe pecado? Por que existiu a queda? Você já parou para se perguntar? Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Se você chega e fala, você não é um pecador, que o pecado é apenas de Adão e Eva, você não está reconhecendo a salvação em Cristo. Se você não tem pecado, a cruz para você não serviu para nada. Entenda, tudo isso acontece para a glória do nosso Senhor. Eu e você somos a herança do nosso Senhor. A Bíblia diz que a alma de Deus abomina
a quem ama a violência. Irmãos, nosso Deus é soberano e, acima de tudo, é justo. Mas ainda em terceiro lugar, nós vimos que para nós crermos na soberania de Deus, crermos no pleno conhecimento de Deus e, em terceiro, crermos no juízo de Deus. Versículo 6. Qual foi o terceiro argumento que Davi usou para não ceder à pressão dos insensatos, né? Vejam comigo. Fará chover, versículo 6. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Vamos resumir aqui o versículo 6. É como se o salmista estivesse falando de um vulcão entrando em erupção, queimando tudo ao seu redor, soltando bolas de fogo e queimando tudo o que está ali. E aqui, quando ele fala vento abrasador, eu penso num furacão que leva tudo embora, que destrói. Um vulcão, um furacão, tem poder para destruir tudo. E é isso. O salmista nos fala. E essa é a recompensa daqueles que são perversos. Meus irmãos, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Aqui nós falamos do juízo de Deus. Juízo de Deus, meus irmãos. Vamos parar um pouquinho e pensar aqui. Por que o homem peca? O homem peca. Eu não estou falando, né, de pecados leves ou pecados enormes. É pecado. Tem hierarquia em pecado. Aquele momento em que alguém está cometendo um pecado. Por que o homem peca? E na hora que determinada pessoa está cometendo um pecado, a única coisa que ela pensa é que ela não vai ser pego ou apanhado. Imagine, bandido, planejando um assalto. Se ele soubesse que o assalto ia dar errado, que ele seria preso, ou até seria morto, ele ia fazer o assalto? De jeito nenhum. É esse o pensamento do bandido, é esse o pensamento do pecador. Ele acha que ele nunca vai ser pego. Por isso que ele faz isso. Por exemplo, outro exemplo bem claro, limites de velocidade em trânsito, em rodovias. Você está lá vendo 110 por hora é o limite, ou 120, e você passa 130, 140. Por que você passa isso? Porque você acha que você não vai ser pego. Mas quando você é pego, você sofre as consequências do seu grave erro. Agora, meus irmãos, imagine. Deus não só está vendo, como nós vimos aqui, ele é onisciente, ele está em todos os lugares, mas ele também é o juiz. Você imagina Deus vendo você e ainda te julgando. E o texto, meus irmãos, está mostrando aqui que a relação do ímpio é que ele vai sofrer, ele vai ser destruído com fogo, enxofre e vento abrasador. Lembra alguma história dessa destruição? Sodoma e Gomorra? Sim? O que aconteceu naquela cidade? Perversos, perversa. Pessoas que não seguiam os mandamentos do Senhor, pecavam deliberadamente, e ainda contra os servos do Senhor, Deus manda destruir aquela cidade. Não tem mais jeito. Caia fogo e enxofre sobre aquela cidade e destrua os perversos, porque eles estão acabando. A cidade Sodoma e Gomorra foi toda subvertida, meus irmãos. Antes disso, nós tivemos o dilúvio. Mesma coisa, mesma história. O povo perverso, o povo quebrando o mandamento do Senhor, o povo fazendo atrocidades. E Deus vai lá, salva Noé e sua família, os animais, acaba com o mundo para que aquilo começasse novamente. Depois a queda de Jerusalém, a queda da Babilônia. Nós vemos ao longo da história vários fatores, vários fatos do juízo de Deus. E não pense que Deus é bravo, é um Deus furioso, um Deus nervoso. Não, ele é um Deus justo. Tem um exemplo mais claro que o povo do deserto. Aquele povo que desde a saída do Egito, desde o êxodo do Egito até Jerusalém, a terra prometida, esse povo reclamava
murmurava, pecava e fazia coisas terríveis. E Deus, por diversas vezes, não destruiu o povo por amor e por intercessão de Moisés. Então, Moisés ia lá e pedia, Senhor, não destrua esse povo. Eu sei que ele é teimoso, eu sei que eles são maus, mas não destrua, Senhor. Deus é um Deus justo e apenas corrige, como nós vimos aqui, para te aprovar. Destrói, tem mais solução. Irmãos, nós lemos lá na passagem, Pedro 3, lá fala que os céus incendiados, abrasados, se desfazendo, a terra toda pegando fogo, todas as obras da terra todas incendiadas, e os homens apavorados, porque chegou o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. E o homem não tem para onde fugir. Este é o cenário do ímpio. É isso que vai acontecer quando o nosso Senhor Jesus voltar. O ímpio vai entrar em desespero. Ele não vai ter para onde fugir, ele não vai ter alternativa. Pode fugir agora, fugir do sistema, fugir da cadeia, fugir da igreja, fugir da escola, fugir de tudo. Como os insensatos queriam que Davi fugisse da briga. Mas eles não conseguem fugir de Deus. Eis aí a questão. No dia do juízo de Deus, eles não vão ter para onde correr. Meus irmãos, Davi não está com medo e não quer fugir. É isso que nós vemos no texto. A todo momento, ele não pensa por um minuto em fugir, porque ele está cumprindo a obediência do propósito de Deus. Simplesmente. Ele entende uma coisa, que esse Deus, ele é onipotente. Esse Deus que tudo vê, esse Deus que é justo, esse Deus que julgará o justo e separará o joio do trigo, o justo do ímpio. Esse é o Deus que eu sirvo. Nós sabemos que o ímpio será banido da presença de Deus. Deus é um Deus justo. O ímpio não é igual ao justo. Ele não vai ter os mesmos privilégios, ele não vai ter a mesma vida, a mesma santidade que eu e você temos. Não. Amados irmãos, talvez a igrejas de hoje precisariam pregar mais sobre as glórias dos céus, sobre os horrores do inferno. Claro isso hoje. Como eu bem disse, as igrejas hoje só pregam, as pessoas querem ouvir, vão lá, assistem, vão embora. Irmãos, nós temos que entender a gravidade disso. Nós temos que pregar isso. Enfrentar o dia da ira do Senhor. Olha Apocalipse. Apocalipse você vai ver a gravidade. Meus irmãos, eu termino aqui com a última ação que Davi ensina nesta noite. Por que Davi não fugiu? Ele não fugiu, meus irmãos, por causa, em quarto lugar, da consciência e da recompensa divina. Versículo 7. Acompanhe comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão face. Irmãos, só quero concluir dizendo aos irmãos, se o justo tem a bênção de contemplar a face de Deus, está atormentado. Chuvas e brasas de fogo chofre sobre a sua cabeça. Justo que tem um advogado junto ao céu, ao Senhor Jesus Cristo. O ímpio, ele não tem ninguém, a não ser ele mesmo. Ele está sozinho. Ele escolhe os seus próprios caminhos. Ele não tem a direção de Deus. Se Deus diz, vai para a direita, o ímpio vai para a esquerda. Deus diz, siga em frente. Ele dá a ré. Ele faz tudo ao contrário, meus irmãos. E aqui, por que Davi não foge? Porque ele sabe que existe um Deus justo e que ama a justiça e a recompensa é contemplar a face do nosso Deus. Meus irmãos, eu e você podemos ser perseguidos, acuados por este mundo.
Você que é reto, você que ama a justiça, você que preza pelas coisas certas, você que preza pelos valores éticos e morais dentro da igreja, dentro da empresa, dentro da sua família. Para que você vai ter medo? Para que você vai temer o ímpio? Não, não faça como os insensatos queriam que Davi fizesse, fugisse da presença deles. Por mais que esteja tudo arquitetado, não fuja. Você sabe que existe um Deus onisciente e justo. E a recompensa é contemplar a face dele. Quantos irmãos nós vemos que morrem pelo evangelho? Preferem morrer aqui na vida terrena e ter a salvação eterna. Quantos missionários você conhece que já morreram pelo evangelho? Apóstolos, todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Para que ter medo? Precisa. Não há necessidade, meus irmãos. Essa é a nossa recompensa. Você escolhe ser justo ou ímpio. Você tem essa livre agência. Mas as consequências são bem diferentes uma da outra. É só ver o Salmo primeiro. Leia o Salmo primeiro. Você vai ver consequências daquele que segue a vida com o ímpio. Eu queria encerrar aqui nesta noite, meus irmãos, com uma história que o reverendo Hernandes Dias Lopes contou numa das suas pregações. Eu achei muito interessante. Queria trazer aqui para os... O reverendo Hernandes diz que ele estava chegando na igreja para pregar, na igreja lá onde ele é pastor, na Presbiteriana de Vitória, no Espírito Santo. E ele viu 2 pássaros na árvore, pé de manga. E ele deparou com os pássaros, né, cantando alegres, né, como a gente vê no nosso dia a dia os pássaros. E aí ele ficou na porta da igreja e olhando para o povo que chegava na porta da igreja para entrar para o culto. E viu que o povo chegando, do lado, para baixo, um pouco triste, né, preocupado, quem sabe, né, com a próxima semana, não sei. E aí, de repente, Deus mostrou uma palavra na vida do pastor Hernandes assim: será que esses pássaros estão conversando e pensando e olhando para esse povo entrando cabisbaixo na casa? Será que eles estão falando? Eles estão conversando ali? E aí o que veio na mente? Sabe por que esse pessoal está entrando triste e preocupado? É porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Você vê um pássaro reclamando? Você vê um pássaro murmurando? Não. Como os animais, eles sabem, eles reconhecem. Existe um Deus que cuida deles. E nós devíamos pensar assim também. Por que nós vamos chegar cabisbaixo, preocupado com as coisas do amanhã? Se Deus veste os lírios do campo, o que Ele não vai fazer? É interessante essa passagem. Eu nunca vi um passarinho preocupado com nada. Ele para só de cantar, ele não consegue mais cantar. Irmãos, lembre-se, eu e você, os filhos do Rei dos Reis, filhos do Senhor dos Senhores, meu e seu nome estão escritos no livro da vida. O apóstolo Paulo nos diz que a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem as coisas presentes, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, profundidades, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo Jesus nosso Senhor. Não fique com medo, não fuja, obedeça a Deus. Faça como o rei, segundo o coração de Deus, fez. Obedeça. Não fuja. Porque Davi sabia que existe um Deus que cuida, que é justo, que é onisciente. Tudo, todas as coisas. Pare de ficar com medo. Não tema. Não tenha medo do Senhor nosso Deus. Tema os homens. Tema a Deus. Encontre refúgio no Senhor e descanse nele. No Senhor, refugio. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer nesta noite aos irmãos. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, a tua santa e poderosa palavra ministrada nesta noite. Ó Pai, nós bem-vimos aqui, teu servo Davi, seguiu os teus caminhos, ó Pai.
escolheu a opção correta, viável, que era enfrentar, ó Pai. Porque Ele sabe que existe um Deus que cuida todos os dias, Senhor. Ó Pai, Senhor, faz com que nós nos levantemos, vamos para o trabalho, vamos fazer nossas atividades. Temos uma casa, temos um carro, temos saúde, Senhor. O que é isso? É acaso? Sorte? É a vida? É o mundo? Não. É o Senhor, Deus, que proporciona tudo, Senhor. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, é graça do Senhor. Nós possamos fazer assim, ó Pai. Não fugir, ó Pai. Quando o Senhor nos manda ficar, ó Pai. Não fugir, ó Pai, mesmo que não tenha outra solução. E tem. O Senhor é a nossa solução, o Senhor é a nossa saída para tudo. É no Senhor que temos que buscar refúgio. O Senhor é nosso lugar seguro, ó Pai. Todo-Poderoso o Senhor é, Deus da nossa salvação. Ó Pai, que o Senhor, ó Pai, coloque, fixe bem claro a Tua palavra na cada um dos aqui, ó Pai. Para que nós possamos ser justos, andarmos com justos. E, ó Pai, ignorarmos, e, ó Pai, acabarmos com os ímpios, Pai. E a Tua palavra nos diz, a Tua palavra que é errante, falível, Senhor. A Tua palavra, ó Pai, deve ser sempre pregada, deve ser alterada ou corrigida. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe e nos perdoe, ó Pai, todas as nossas falhas, os nossos pecados, tudo aquilo que nós fizemos, aquilo que nós ainda há de fazer, ó Pai. Perdoe-nos, Pai, porque nós somos miseráveis, pecadores, e sem a Tua graça e a Tua misericórdia, nós não mexemos os nossos. Ó Pai, é todas essas bênçãos, Senhor. Nós oramos assim, em nome do Senhor. Amém.